Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jogo contra o Vasco é visto como grande teste para o Flamengo de Tite em 2024. Será que agora vem? Léo Ortiz é barrado no Bragantino e quem tinha chega de imediato ao Flamengo. A caminho do Rio de Janeiro, Edu Gaspar liberou o atacante do Arsenal da Inglaterra para jogar no Flamengo. Dono do PSG ofereceu uma bolada para comprar o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Antes de começar o nosso programa dessa tarde, eu queria pedir desculpas aqui por duas falhas. A primeira, eu falei, em vez de Everton Cebolinha, eu falei Everton Ribeiro. Eu estou com saudade do Everton Ribeiro. E a segunda falha foi dizer que o De La Cruz não tinha estreado ainda perante a torcida do Flamengo. Mentira, ele já estreou, sim senhor. Ele só não estreou aqui no Rio de Janeiro. Então, por isso, eu peço mil desculpas a vocês. Daqui a pouco tem Flamengo em campo contra o Vasco, exatamente às 7 horas da noite, horário de Brasília, e vai ser o grande jogo do ano para o Flamengo. É o primeiro clássico. Depois de um início de trabalho às pressas no final de 2023, o Tite teve a pré-temporada para esboçar o que pretende para o time nesse 2024. Sendo assim, o clássico de logo mais é o teste inicial para as ideias do treinador frente ao elenco. Conforme a apuração do Coluna do Fla, a comissão técnica do Tite trata o jogo contra o Vasco como a primeira partida de alta intensidade do ano e, sendo assim, a expectativa é que o clássico ponha em prova grande parte das ideias que foram treinadas durante a pré-temporada, dividida entre CT do Ninho do Urubu e dos Estados Unidos. Esse jogo também marca o retorno do Flamengo ao Maracanã depois de 2 meses. A última partida no estádio foi no 2-1 contra o Cuiabá, em 3 de dezembro, pelo Brasileirão. O Flamengo joga hoje contra o Vasco, joga na quarta, dia 7, contra o Botafogo, no Maracanã. No sábado, dia 10, contra o Volta Redonda, também no Maracanã. No dia 15, em Aracaju e Sergipe, contra o Bangu. No dia 20, contra o Boa Vista, no Maracanã. E encerra o mês no dia 25, no sensacional Fla-Flu. Flamengo vai de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Na frente, Pedro e Cebolinha. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 345 vezes, com 137 vitórias do Flamengo, 103 do Vasco e 105 empates. O Flamengo fez 547 gols e sofreu 514. E se vencer hoje, será a 5ª vitória consecutiva contra o Vasco. A supremacia do Flamengo é tão grande que nos últimos 20 jogos perdeu apenas 2 vezes. Lembrando que esse jogo vai ter a transmissão do SBT em TV aberta para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. E quem estiver em outro local no Brasil vai poder acompanhar o jogo pelo site do SBT Esportes, pelo Sport TV em canal fechado e pela Cazé TV em streaming no YouTube. Após quase deixar o Flamengo, Thiago Maia voltou a treinar com o grupo principal na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu. O camisa 8 vai estar à disposição do Tite para os próximos jogos do Flamengo. Acredita-se que ele seja relacionado para o clássico de hoje contra o Vasco, às 19 horas, no Maracanã. Apesar disso, a diretoria rubro-negra ainda acredita em uma saída do jogador. O Thiago Maia não viajou com o elenco do Flamengo para a pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, realizada em janeiro, sendo liberado da viagem para negociar, inclusive, aí a sua saída. O Internacional e o Corinthians estavam muito interessados no volante, mas não houve aquele acordo esperado. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, após não ter êxito na chegada de Matheus Rossetto, que atua na MLS, o Colorado deve voltar a carga para o volante rubro-negro. Espera-se uma proposta de 21 milhões de reais na mesa para a liberação do jogador. Após as tentativas frustradas de transferência, o Thiago Maia passou a integrar o time de garotos comandado pelo Mário Jorge no início do Campeonato Carioca. Ele esteve em campo no empate em 0-0 com a Portuguesa na Arena das Dunas, em Natal.
O Inter ainda não dá como encerrada a negociação por Thiago Maia, apesar da alta pedida pelo Flamengo, que impediu um acerto imediato. A diretoria colorada ainda monitora outros nomes, mas tem o jogador como a sua prioridade agora. Conforme prevê o regulamento da Federação Gaúcha de Futebol, os clubes precisam regularizar eventuais reforços até o dia 16 de fevereiro. Mas o prazo considerado para encerrar o ciclo de contratações é a janela de transferências do Brasil, que vai até 7 de março. E com isso, a diretoria gaúcha acredita que ainda vai conseguir ter êxito na contratação do Thiago Maia, que atende aí um pedido do técnico Eduardo Cudê, que tem preferência por camisas 5, com um bom passe para auxiliar aí na construção de jogadas e um poder forte de marcação, como é o caso do Thiago Maia. Em um movimento que gerou grande burburinho no cenário do futebol, o Flamengo se encontrou sob os holofotes de um dos maiores magnatas do esporte mundial, Nasser Al-Khelaifi, proprietário do Paris Saint-Germain. Após tentativas frustradas de adquirir o Atlético Mineiro, o empresário catariano voltou as suas atenções para o clube carioca, conhecido pela sua imensa base de torcedores e pela sua sólida estrutura financeira. O interesse do Al-Khelaifi no Flamengo veio à tona pouco depois das revelações sobre conversas internas do Flamengo, particularmente um áudio do presidente Rodolfo Landim discutindo a viabilidade de transformar o clube numa SAF, um modelo que poderia, inclusive, facilitar os planos ambiciosos como a construção de um estádio próprio para o clube. O modelo, ainda em debate no futebol brasileiro, promete abrir novas avenidas de investimentos e gestão esportiva. Com uma fortuna construída sobre os vastos recursos petrolíferos do Catar, o Al-Khelaifi tem demonstrado um apetite por transformar o PSG numa potência global do futebol, embora os resultados em campo nem sempre acompanhem o investimento estelar. A transferência do seu foco para o Flamengo, que se orgulha de uma torcida de aproximadamente de 45 milhões de aficionados, sugere uma visão de replicar um modelo de sucesso internacional no futebol brasileiro. Dessa forma, o Al-Khelaifi ofereceu cerca de 70 bilhões de reais pelo clube rubro-negro. Contudo, o Flamengo, que nos últimos anos registrou receitas na casa dos bilhões, representa um desafio único para qualquer investidor, dada a sua já robusta saúde financeira. O interesse do Al-Khelaifi, embora lisonjeiro, coloca em perspectiva o equilíbrio entre a manutenção da gestão tradicional do clube e a abertura para investimentos externos que poderiam elevar ainda mais o patamar do clube no cenário internacional. As implicações de tal interesse ainda são objetos de especulação, com muitos questionando se o Flamengo irá, de fato, abraçar a transformação em SAF no futuro ou se vai manter o seu curso atual de autossustentabilidade. Aí eu te pergunto, você é a favor do Flamengo virar uma SAF? Coloca aí. O Flamengo está buscando reforços para a sequência da temporada e diversos nomes estão sendo especulados. Um atacante que jogue pelos lados está sendo buscado e o Edu Gaspar liberou um atleta do Arsenal da Inglaterra para jogar no Rio de Janeiro. O Tite diagnosticou no elenco a necessidade de um ponta-direita para brigar por posição com Luiz Araújo. Existe aí o entendimento que apenas um jogador pode desempenhar a função da forma que o treinador gostaria. No Arsenal, por uma boa relação entre Tite e Edu Gaspar nos tempos de seleção brasileira, intermediários levaram o nome do atacante Marquinhos, que está com o Brasil no pré-olímpico ao lado do Endrick. O jogador, ele atua pelas beiradas do campo e estava emprestado ao Nantes, da França.
O camisa 10 do Sub-23 teve o seu nome revelado, mas a diretoria do Flamengo não se empolgou com o jogador e sequer iniciou as tratativas. A pedido do técnico Fernando Diniz, o Fluminense negocia a chegada do jogador de 20 anos de idade, e as conversas estão bem encaminhadas e ele deve se apresentar ao tricolor depois do pré-olímpico. O Flamengo entende que o jogador ainda é muito jovem e, se for para apostar, ele aposta na sua base. O Tite quer um jogador que tenha maturidade para já chegar e ser titular absoluto se for necessário. O clube ainda busca por nomes no mercado da bola. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você ajudou demais o canal, muito obrigado. Dentre os nomes desejados pelo Flamengo para essa temporada, o que há mais tempo está negociando é o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. O defensor de 27 anos é muito querido pelo Tite e provavelmente chegaria para ser titular no Flamengo. As negociações entre as partes estão oscilando muito, com momentos em que a transferência se encaminha muito bem e em momentos que ela acaba travando. Na última semana, inclusive, com a presença do jogador, do Léo Ortiz, como titular nas partidas do Massa Bruta, o negócio deu uma esfriada e acabou estagnando. No entanto, surgiu uma informação agora interessante neste domingo. Relacionado normalmente para a partida diante do Santo André, o jogador acabou sendo colocado no banco de reservas, o que pode ser um bom sinal para o Marcos Braz e a cúpula flamenguista avançarem nas negociações, ainda mais que a janela internacional fechou. Revelado pelo Internacional, o Léo Ortiz já defende as cores do Bragantino há mais de 5 temporadas e chegou até a ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira, o que só aumentaria o prestígio da sua contratação. Enquanto as negociações com o Léo Ortiz seguem na mesma, o Flamengo vai listando alguns nomes que podem servir como plano B do negócio, como o zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou. Vale ressaltar que, embora a notícia possa animar alguns torcedores do Flamengo, um dos motivos para a ausência do Léo Ortiz é o gramado do estádio Bruno José Daniel, que é sintético e não está no mesmo nível dos melhores do país. Além disso, o próprio jogador acusou muito cansaço depois do treino desse último sábado e fez aí o Pedro Caixinha tomar essa atitude e deixá-lo no banco de reservas, justamente para trabalhar mais o controle de carga. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!